Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, é com muita alegria que estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O nosso tema de hoje é desprendimento dos bens terrenos e tomamos por base a mensagem de Lacordaire, psicografada na cidade de Constantina, Argélia, em 1863 e inserida nas Instruções dos Espíritos do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, nos itens 11 a 13. Analisaremos, prezados ouvintes, o tema objeto da mensagem, não somente observando os vícios extremos que lhes são opostos, mas também nas nossas pequenas ações diárias, onde muitas vezes este desprendimento ou a falta dele se apresenta de forma quase imperceptível. Iniciaremos lendo o primeiro trecho da mensagem de Lacordaire, que nos levará às reflexões sobre o tema. Diz ele: Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo desta cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sórdida avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Neste trecho, Lacordaire nos apresenta alguns vícios que possamos ter em relação à posse dos bens terrenos. Começaremos pelo mais conhecido, a avareza. Para exemplificá-la, leremos a parábola contada por Jesus, que aparece no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Conta ele: Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Disse então: aqui está o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita
e todos os meus bens. E direi minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus ao mesmo tempo disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Na atualidade, outras formas de acumular riquezas continuam existindo, arrastando muito de seus possuidores para a avareza, que muitas vezes tentam justificá-la com diversos artifícios, como nos lembra Lacordaire no seguinte trecho de sua mensagem: em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que as muitas das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Mas sempre esse o único móvel a que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenais? Admitamos, no entanto, seja o amor paternal o único móvel que o guie. Será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando já ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Não será estiolar neles o amor ao próximo? Pais e mães, laborais em grande erro, se credes que desse modo granjeais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinais-lhes a sê-lo para com vós mesmos. Lacordaire nos lembra também que, apesar de Jesus ter afirmado que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus, a riqueza não é um mal, e sim uma prova e uma oportunidade que se recebe para fazer o bem, quando afirma: a ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia em carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos, fora egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que a administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza, quanto Deus a outorga, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer gerindo-a com critério. Antes de aprofundar nossas análises, queridos ouvintes, vamos falar do outro vício citado por Lacordaire
sob o título de prodigalidade exagerada. O termo prodigalidade aqui é usado para designar o hábito que certas pessoas têm de esbanjar todos os bens que possuem de maneira fútil, sem qualquer finalidade nobre. Sob este vício, assim se pronuncia Lacordaire em trecho de sua mensagem. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos. É descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem o homem direito de os dilapidar, como não tem os de os confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é frequentemente uma modalidade do egoísmo. Um que despenda a mancheias o ouro de que disponha para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê 1 centavo para prestar um serviço. Agora, prezados e prezadas ouvintes, vamos trazer a reflexão desses 2 vícios, a avareza e a prodigalidade, para as nossas atividades diárias, como informei no início do nosso programa. A vizinha ou a parenta que mora ao lado de sua residência lhe pede uma xícara de açúcar ou um tomate para completar o café da manhã ou o preparo de uma refeição. Se você tem condições de atender o seu pedido, mas mente informando que também está em falta, não é isso uma forma de avareza? E você, prezado ouvinte, quando algum vizinho bate à sua porta para pedir uma ferramenta emprestada, ou caminhando na rua, alguém lhe pede para comprar um salgado ou até mesmo um pão, e você, tendo a ferramenta ou o recurso para comprar o alimento, mente dizendo não possuir, não seria uma forma de avareza também? Um homem sai com os amigos, senta no bar e paga várias rodadas de bebida para todos. Depois volta para casa e informa a esposa que não possui dinheiro para comprar os alimentos que faltam na despensa da casa. Não é isso ostentação e prodigalidade exagerada? Uma mulher sai com as amigas e, para não ficar em desvantagem diante delas nas compras do shopping, compra mais um sapato ou mais uma peça de vestuário que não estava precisando, privando os filhos de alguma coisa necessária. Não é isso também ostentação e prodigalidade exagerada? Em compensação, temos as mulheres que, quando fazem um bolo ou outra coisa gostosa de seus dons culinários, fica feliz em oferecer um pedaço ou um pratinho para que sua vizinha possa provar. Ou que sente satisfação em fazer um chá, um xarope de ervas ou uma canja para oferecer à vizinha ou parente que se encontre enfermo. Os homens que, colhendo os frutos saborosos da árvore que possuem em seu quintal, sentem imensa satisfação em distribuir o excesso colhido para os vizinhos e amigos próximos. Aquele amigo que sempre faz questão de pagar o cafezinho quando o encontra na rua, a fim de puxar uma descontraída conversa. Aqueles e aquelas que, possuindo carro, coloca-se com o mesmo à disposição dos vizinhos para qualquer emergência ou necessidade. É a caridade em ação através do sentimento natural do desprendimento dos bens terrenos. São estes e outros pequenos detalhes que diferenciam as pessoas apegadas das desprendidas dos bens terrenos e dos valores materiais. Enquanto uns costumam dar
ajudar e agradar as pessoas com bens que possuem, outros sentem resistência a fazer estes mesmos gestos e, quando fazem, muitas vezes fazem de maneira calculada, imaginando alguma oportunidade de receberem de volta aquilo que deram de má vontade. E complementamos nosso raciocínio com mais um trecho da mensagem do mentor espiritual, quando afirma: o desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Se por efeito de imprevistos reveses vos tornardes qual Jó, dizei como ele: Senhor, tu mos havias dado e mos tiraste, faça-se a tua vontade. E eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede antes de tudo submissos, confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Resisti animosos ao abatimento, ao desespero que vos paralisem as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que, ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos dos que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. O pouco apreço que se ligue a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa. O que deles se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes por compreender estas proféticas palavras do Salvador: o meu reino não é deste mundo. Para ilustrar este desprendimento natural, que deve ser o objetivo maior que devemos atingir, trago, queridos ouvintes, o conto do turista e o sábio. Conta-se que no século passado, um turista americano foi à cidade do Cairo, no Egito, com o objetivo de visitar um famoso sábio. O turista ficou surpreso ao ver que o sábio morava num quartinho muito simples e cheio de livros. As únicas peças de mobília eram uma cama, uma mesa e um banco. Onde estão seus móveis? Perguntou o turista. E o sábio, bem depressa, olhou ao seu redor e perguntou também: e onde estão os seus? Os meus? Surpreendeu-se o turista. Mas estou aqui só de passagem. Eu também. A vida na terra é somente uma passagem, concluiu o sábio. É isso. Nos faz lembrar das pessoas que acumulam bens em quantidades muito maiores que suas necessidades, não sabendo limitar-se na barreira entre o necessário e o supérfluo. Outro tema importante que não abordaremos no estudo de hoje. Ainda a respeito da riqueza e da posse dos bens terrenos, vejamos mais algumas considerações importantes de Lacordaire para a nossa reflexão. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus.
Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes de lhes restituir, e ele empresta sobre a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. E conclui sua bela mensagem com estes sábios conselhos. Aí tendes, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados, e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir, e lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. E para encerrar, trazemos a página de Emmanuel do livro Hora Certa, psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Desprendimento. Se alguém dissesse aos nossos antepassados, na vida física, que eles não eram donos absolutos da posses que usufruíam, responderiam com a revolta e a zombaria, assinalando-lhes as palavras. E se acrescentássemos que eram eles simplesmente usufrutuários das propriedades de que se supunham senhores, não acreditariam, prosseguindo na mesma atitude de negação. Isso, porém, não invalidaria a realidade, porquanto eles todos, em momento certo, foram compelidos a transferir patrimônios que retinham a outras mãos. A reflexão em torno disso pode auxiliar extensamente aos nossos companheiros atuais, em estágios no mundo, porquanto estariam razoavelmente acordados para as leis que regem a vida. Admitamos ou não a força desses fatos, a verdade é que todos nós, os espíritos em evolução na Terra, quando no regime da reencarnação, recebemos os bens de que nos servimos por empréstimos da providência divina, que através deles não somente nos propicia os benefícios da experiência nos aprendizados do cotidiano, mas também deles se vale para examinar a altura de nossos sentimentos, a nossa criatividade no trabalho, o nosso amor ao desprendimento em auxílio dos outros e a nossa capacidade de administração. Com esta bela mensagem, encerramos o nosso programa, desejando a você que nos ouve muita paz, amor, harmonia e esperança. Lembramos que os programas são reprisados aos sábados, às 5h30 e aos domingos, às 20h. Acompanhe a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro,
Fiquem com Deus, continuem com as medidas preventivas diante da pandemia e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.